O Brasil vai pegar o Japão no mata-mata e esse daí vai ser aquele jogo que todo mundo praticamente já estava esperando. Até porque o Japão ele veio bem na competição, né? E da última vez que nós enfrentamos aí os japoneses, vocês já sabem, né? Aí foi aquele amistoso, né? A gente perdeu. E aí vocês viram a capa desse vídeo aqui e deve estar pensando, tá, mas o que o Corinthians tem a ver com toda essa história aí? E eu vou te explicar já já. Eu sou o Cândido Neto, esse daqui é o canal Borari e aqui a gente vai falar de futebol do nosso jeito. Gente, ontem eu fiz um vídeo aqui, né, no canal falando aí sobre algumas semelhanças curiosas entre a seleção de 1994 e a seleção atual, né, a seleção agora de 2026. E se você não viu, dá uma olhada lá depois, né, porque ficou bem interessante aí esse conteúdo. Depois daquele vídeo lá, um comentário aí me fez pensar em uma coisa. Não exatamente aí sobre 1994, né, mas sobre como a gente olha aí para um time desacreditado. E aí eu lembrei de um exemplo muito recente, que é o Corinthians campeão da Copa do Brasil o ano passado. Tá, mas calma aí, tipo, não vai ficar pensando que eu vou comparar o Corinthians, não vou... Cândido, você vai comparar aí o Corinthians com a seleção brasileira? O que é isso? Não tem nada a ver. Eu não tô dizendo que o Brasil joga igual ao Corinthians, não tô dizendo que as histórias são iguais, nada disso, né? Não tô comparando elenco, nem estilo de jogo, nada. Não vamos fazer esse tipo de comparação aqui. A comparação é totalmente diferente. É sobre o comportamento das pessoas quando elas, sei lá, já decidiram ali que um time ele não é confiável, saca? Porque quando a opinião pública ela coloca um rótulo em uma equipe, tudo que essa equipe faz ali passa a ser visto ali com desconfiança. E é mais ou menos isso aí que está acontecendo com a seleção brasileira nessa Copa. O Brasil, ele começou empatando com o Marrocos, né? E aí veio a primeira pancada. Putz, a gente ficou pensando lá e muita gente olhou para a seleção e acabou falando, né? Muita gente falou por aí que, esse Brasil aí não vai longe, né? Ele não convence, não assusta, não tem cara de um time campeão. E aí a gente precisa ser justo, né, cara? A atuação realmente ela deixou um pouco de dúvida ali. Não foi um jogo brilhante, o Brasil ele sofreu, teve dificuldade, não controlou a partida como muita gente esperava e saiu de campo ali com cara de quem precisava melhorar muito. Só que daí depois veio o Haiti, né? E o Brasil ganhou por 3-0. E qual que foi a reação da galera? Inclusive eu mesmo, né, cara? Tá, mas era o Haiti, né? Tá bom, o Haiti era fraco, né? O Brasil tinha que ter feito mais, né? O Brasil tinha que ter feito mais gol, mas sei lá, cara, o que ia fazer? Empatar, perder, né? Passar sufoco no último minuto? Não, o Brasil tinha que ganhar. Ganhou por 3-0, beleza, ganhou, né? Aí depois veio a Escócia, né? A Escócia e o Brasil ganhou por 3-0. Né, foi uma vitória tranquila, né, o último jogo contra a Escócia, uma classificação em primeiro do grupo e provavelmente a melhor atuação da seleção até aqui. Mas aí de novo, cara, apareceu o mesmo papo. Tá, mas a Escócia ela é um time fraquinho, os caras falam que só tem bagre na Escócia, sei lá, né? Percebe como funciona? Aí quando empatou lá com o Marrocos, o Brasil... sei lá, era ruim, ele não ia aguentar seleções como Espanha, França e outras seleções por aí. Eu mesmo fiz vídeo aqui falando sobre isso. Aí quando venceu o Haiti, não valeu, né, porque o adversário era fraco. Aí quando venceu a Escócia também não serviu porque o adversário não tinha força suficiente e a galera fica nessa pira, cara. Aí eu vou perguntar qual o jogo que vai servir, porque se ganhar do Japão, cara, a galera, né, vai dizer que era o quê? O Japão é fraco, né? Mas o Japão, cara, será que o Brasil ganhar do Japão, vai dar pra dizer que o Japão é fácil de ganhar do Japão? Pô, normalmente quem torce contra, né, faz esse tipo de comentário aí. Dificilmente a imprensa vai falar isso aí abertamente, até porque estamos falando de seleção brasileira. Mas você vê alguns jornalistas dizendo que o Brasil ele não tem uma qualidade que uma Espanha, uma França, por exemplo. Só que isso pra mim é retórica. Na prática, dentro de campo ali, a história é outra, totalmente diferente. Quando nós falamos de campeonatos como a Copa do Brasil, isso fica ainda mais evidente, tá? Porque muitos jornalistas também são torcedores. E aí a gente começa com aqueles discursos que o time é fraco, que tem menos investimento, que não vai chegar muito longe, que não vai chegar em lugar nenhum no mata-mata. E foi exatamente isso que aconteceu com o Corinthians na Copa do Brasil. Quando aquela campanha lá começou, pouca gente colocava o Corinthians lá como favorito. E sinceramente, dava até para entender dadas as situações, né? Não era o elenco mais badalado, não era o clube mais estável, não era o time que, sei lá, a maioria olhava e falava assim, pô, esse daí vai ser campeão, esse time aí vai brigar ali. O pensamento era, sei lá, mais ou menos assim, ó. Uma hora vai pegar alguém mais forte. Então, jogou ali o primeiro jogo, depois, uma hora
a raça não vai bastar, uma hora vai acabar essa magia toda aí. Pegou o Novo Horizontino, né, no primeiro jogo, aí falou, pô, deu sorte. Aí veio o Palmeiras, cara, rival forte, elenco caro, mais estabilidade, mais confiança, né, de boa parte lá da imprensa. Tinha até torcedor que dizia que era corintiano, falando que não acreditava na classificação. Pode? O Corinthians ganhou o primeiro jogo em casa por 1-0, e mesmo assim, né, ganhou do Palmeiras lá, e mesmo assim muita gente ficou ali, tá, beleza, vai ter volta, no Allianz vai ser diferente, né, vai chegar lá, o Palmeiras vai amassar o Corinthians porque vai estar jogando em casa diante da sua torcida e tal. Só que o Corinthians foi lá e ganhou de novo, e dessa vez por 2-0. Eliminou o Palmeiras, eliminou o rival, vencendo ali os 2 jogos. Mas, cara, nem isso bastou para encerrar esses papos aí, essas desconfianças, porque quando um time desacreditado ele derruba uma previsão, muita gente não muda de opinião. Ele só empurra ali a cobrança ali para a próxima fase, então isso fica nessa viagem aí e tal. E nessa época de Copa do Brasil, a história foi que o Palmeiras não jogou bem, ou seja, não foi mérito do Corinthians. A imprensa dizia que o Palmeiras foi irreconhecível, jogou mal pra caramba, e mais um monte de blá 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 lá. Aí quando chegou no Cruzeiro, teve sofrimento? Teve. Muita gente falava, tá, agora não vai passar do Cruzeiro, né? E convenhamos, isso aí, cara, pra mim só pode ser papo de secador. Só que o Cruzeiro, ele tinha o Gabriel Barbosa, que é o Gabigol, né? Tinha o Cássio, que fez defesa do pênalti lá nesse jogo. E no fim o Corinthians saiu vitorioso. Só que o assunto, né, virou o quê? O pênalti defendido lá pelo Hugo, né? A galera falava que aquele pênalti lá foi batido entregando. O Gabriel Barbosa lá, o Gabigol, bateu e entregou, que ele bateu fraco, que ele era corintiano, né? Saiu um monte de teoria aí e tudo mais. Mas, enfim, mata-mata é isso daí, cara. É pressão, né? É o erro. Qualquer errinho ali vai pesar, o estádio, a torcida, aquela atmosfera, tudo. Então, o Corinthians, nessa época, ele sofreu, mas ele passou, cara. E quando chegou na final contra o Vasco, ainda tinha gente dizendo que, putz, não ia dar, que o Vasco ia passar o carro no Corinthians, que o Corinthians não ia conseguir ganhar. Cara, se o Mirassol estivesse disputando uma final contra o PSG em qualquer campeonato, o meu pensamento seria, pô, se chegou na final, putz, não dá pra subestimar, né, cara? Os 2 melhores estão ali. Mas não adianta, cara. O time, sei lá, parece que precisa provar de novo a cada rodada. E talvez seja isso daí que esteja acontecendo ali com o Brasil, né? Agora, nesse momento. A seleção, ela não chega nesse mata-mata aí como aquele Brasil que assusta só pelo nome, por ser seleção brasileira, né? Não chega como um time encantando o mundo, vai pegar o Japão, e se ganhar do Japão, vai ter gente dizendo, mas era o Japão. Era só o Japão é fraco, pô. Né? O Japão não tem tradição, e mais um monte de blá blá blá. Provavelmente vai ter isso daí, só que, cara, o Japão, ele não tá nesse mata-mata aí por acaso. Ele empatou contra a Holanda. Ó como que a Holanda tá jogando, né? Goleou a Tunísia, empatou com a Suécia e terminou em segundo no grupo. É uma seleção organizada, rápida, disciplinada e que também sabe competir, pô. Não é o tipo de adversário ali que você entra ali achando que, sei lá, vai resolver só porque é a seleção brasileira. Agora, sinceramente, pelo futebol que o Japão vem apresentando, cara, vai ser jogo duro, hein? Vai ser jogo muito duro. E pelo futebol em crescimento mostrado pela seleção brasileira, eu acredito que nós temos a possibilidade sim de vencer, pô. Jogadores a gente tem, né? Tem jogadores para isso, resta eles estarem bem e inspirados. E se eles estiverem nessa situação, inspirados e bem, a gente pode vencer até com tranquilidade. Agora, se o Brasil não passar pelo Japão, o que nós esperamos que isso não aconteça, para mim não vai ser uma zebra gigantesca pelo futebol que o Japão vem apresentando. Porque o Brasil, ele entra carregando a cobrança de passar ali, enquanto o Japão, ele entra com a liberdade de incomodar. Se o Japão, ele perder, a galera vai falar, pô, perdeu pro Brasil, tá, beleza. Mas se ganhar, ele vai fazer história. E esse é o tipo de jogo, cara, que, putz, vai testar o nervosismo de quem estiver torcendo do Brasil, né? Tomara que não vá para os pênaltis, tomara. Então, na minha opinião, o jogo contra o Japão, ele vai ser uma prova de fogo aí para saber se nós estamos preparados para enfrentar ali o que vier pela frente. Ou seja, se passarmos pelo Japão, eu acredito que nós temos chance sim de título. Mas sempre vai ter aquela galera que, no caso de vitória aí do Brasil, vai dizer que o Japão não era tudo isso aí, mas tudo bem, né? Copa do Mundo, o primeiro objetivo não é agradar todo mundo ali, é realmente passar de fase. E claro que o Brasil ainda precisa melhorar muito, né? Mas se continuar nessa ascensão, se continuar aumentando o nível ali, principalmente agora,
quando cada jogo ali exige mais, dá pra competir, dá pra gente competir sim. E é nesse tipo de jogo que um time mostra se ele tá cumprindo tabela ali ou se ele tá começando a crescer na hora certa. E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. E se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha e se inscreve no canal, pô. É de graça e você vai estar ajudando a gente a criar aí mais conteúdos diariamente por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!